convidar você a abrir a palavra de Deus no texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7. Abra aí a sua Bíblia ou acompanhe ali na tela, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 20, a partir do verso 7. Vamos ler até o verso de número 10. Assim diz a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Você pode fechar os seus olhos, vamos falar com o Pai mais um momento. Senhor, te louvamos e te adoramos pela tua palavra. Essa palavra ela é viva, é poderosa e cheia de autoridade para transformar e moldar o nosso caráter, para abrir o nosso entendimento e nos guiar a toda a verdade e nos fazer caminhar numa vida de forma que o teu nome é exaltado e glorificado. E nós queremos nessa manhã dizer ao Senhor que os nossos corações se abrem para acolher e receber a tua palavra como tesouro mais valioso, Senhor, e não apenas isso, mas sairmos daqui determinados a aplicar essa palavra no nosso cotidiano. E assim como nós vivemos de acordo com essa verdade, Pai, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Você pode tomar aí o seu assento. Esse negócio de pessoas dormirem durante a pregação é uma coisa frequente, e eu espero que não vai acontecer aqui hoje, por favor. Aliás, tem uma história engraçada que um pastor, ele estava incomodado de ver um membro na igreja dormindo durante o sermão, e ele se dirigiu à mulher daquele membro, à esposa daquele membro, e disse: toca aí no teu marido, desperta o teu marido, você não vê que ele está dormindo? E ela disse assim: desperta o Senhor, foi o Senhor que colocou ele para dormir. Então, irmãos, espero que o meu sermão não coloque ninguém para dormir aqui. Mas o texto que nós estamos lendo aqui, em que esse jovem acabou dormindo ali durante a pregação, o contexto é que Paulo estava viajando em direção a Jerusalém, e ele faz uma parada numa cidade chamada Troade, onde ele decide ficar uma semana reunido com os irmãos ali. E no último dia, na véspera da sua partida, ele faz uma reunião prolongada com os irmãos, e acontece aquela tragédia, em que um jovem que estava sentado na janela acaba caindo e é dado como morto. Então eu queria conversar com você nessa manhã sobre o perigo das janelas em nossas vidas. Na verdade, esse é o tema da nossa mensagem. Cuidado com as janelas. Vamos refletir sobre quais são essas janelas e quais são os riscos que oferecem para a nossa caminhada cristã. Então, cuidado com as janelas. Bom, quando nós olhamos para esse texto, esse episódio que aconteceu, nós podemos aqui extrair algumas reflexões muito importantes. A primeira delas é que precisamos entender qual é o propósito de nos reunirmos. Veja aí comigo novamente o versículo 7 de Atos 20. Diz o texto bíblico que no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Partir o pão aqui, queridos, significa a ceia do Senhor. E quando Lucas, o autor do livro de Atos, ele diz que eles haviam se reunido com um propósito, isso fala de algo muito poderoso e profundo, e que eu e você precisamos avaliar por que nós estamos vindo a esse lugar, a esse recinto.
Por que nós nos reunimos? Aqui, Lucas está dizendo de uma forma muito clara que havia um propósito para aquela reunião. Nós nos reunimos com o propósito, com o fim de partir o pão. Amados, a palavra reunião, ela ganhou assim um destaque, uma importância muito grande, especialmente na pandemia do Covid. Porque se houve algo que foi tremendamente afetado, foi a nossa liberdade de se reunir. A pandemia do Covid trouxe essa dificuldade, as pessoas ficaram impossibilitadas, proibidas de se reunirem. Eu creio que foi um tempo assim, onde houve tantos sentimentos aflorados em volta dessa palavra reunião. Para alguns, muitos ali sentiam saudade do tempo que podiam se reunir. Reunir os familiares, reunir os amigos, reunir para um jogo, reunir na igreja, reunir para uma celebração, uma comemoração, um aniversário. Porque nós estávamos debaixo de uma ameaça terrível, de uma doença que estava ali devastando, dizimando muitas pessoas. Para outros havia um sentimento de revolta, de incompreensão por toda aquela situação. Mas o fato é que todos nós, durante aquele tempo, refletimos e talvez passamos a entender o valor que existe na reunião, como nós nunca tínhamos pensado antes. Até pensávamos que muitos, depois que aquela pandemia tivesse passado, iam voltar com tanta avidez, com tanta vontade de se reunir novamente. Então a palavra reunião é muito importante aqui. O texto bíblico diz que eles se reuniram com um propósito. Você precisa entender qual é o propósito de você vir para esse lugar. Por que você está se reunindo? Sabe por que nós falamos isso, queridos? Porque há muitos tipos de reuniões. As pessoas se reúnem, por exemplo, para comer um churrasco, que é muito bom. Ou se reúnem para jogar, participar de alguma atividade esportiva, se reúnem por uma questão de trabalho, uma reunião de trabalho. Enfim, há muitas reuniões e as pessoas se empenham e se esforçam e decidem participar da reunião. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que existe uma mentalidade crescente de não se congregar, de deixar de se reunir na igreja. Há um pensamento que está sendo aí abraçado por muitas pessoas, que é contra a reunião. Não, Deus está em todo lugar. Não preciso ir para a igreja me reunir com meus irmãos. Eu oro aqui de casa, eu oro aqui debaixo da minha coberta. Eu oro um pouco, durmo um pouco, me distraio um pouco. E queridos, isso é uma coisa muito triste, porque nós estamos deixando de valorizar o sentido da reunião. A carta aos Hebreus diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Talvez se essa carta fosse escrita hoje, diria: não deixe de congregar, como é costume de muitos. Há um propósito muito importante na reunião da igreja. Quando a igreja se reúne, nós estamos ali liberando um ambiente para muita coisa boa da parte de Deus acontecer. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso no corredor da morte, aguardando o momento de que Herodes ia tirá-lo à vida, a igreja estava reunida e havia oração incessante. Quando ele sai, ele é libertado da prisão por aquele anjo, ele vai até a casa onde os irmãos estavam o quê? Reunidos. É importante, queridos, a reunião. Não acredite, não deixe entrar aí no seu coração, na sua mente, essa mentalidade que diz: não é importante. Não tem diferença se eu não for. Não, o Senhor nos chama para congregar-nos. É importante. É tão importante que o Senhor Jesus vai nos fazer uma promessa e dizer assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. A reunião, a congregação, o congregar, o estar na igreja é algo bom. Mas tem uma mentalidade aí que você tem disposição de participar de qualquer reunião, mas quando se trata de participar da reunião na igreja, nós somos
bombardeados com tantos pensamentos para desistirmos disso. Algumas estatísticas mostram, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, 33% dos americanos vão à igreja pelo menos uma vez por mês, enquanto 49% raramente ou nunca foram à igreja. Que estatística tão triste, né, queridos? Outra estatística diz que depois da pandemia houve uma redução de 16% das pessoas que participavam da reunião na igreja. Então aqui o texto bíblico diz que eles se reuniram para partir o pão. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus é digno. Nós nos reunimos para cultuar a Deus. Nós não estamos aqui reunidos por causa do pastor, do preletor, do pregador, do grupo de louvor. Nós não nos achegamos a esse lugar por isso. Nós nos achegamos a esse lugar com o entendimento claro de que ao nos reunirmos coletivamente, nós estamos prestando culto e adoração ao Senhor, e isso é algo que Ele se agrada. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não se deixe influenciar por essa mentalidade de que não é necessário congregar. Essa é a primeira reflexão que nós aprendemos, mas aprendemos também com esse texto de que precisamos entender o quanto nós valorizamos e apreciamos a exposição da palavra de Deus. Porque uma das coisas que acontece, amados, quando nós estamos reunidos, é que a palavra de Deus, ela é pregada, ela é compartilhada. Um dos elementos essenciais do momento que nós nos reunimos para buscar a Deus é exatamente o compartilhar a pregação da palavra. E a gente precisa entender e fazer uma sincera avaliação no nosso coração. O quanto eu valorizo a palavra de Deus, o quanto eu aprecio a exposição da palavra de Deus. Veja aí comigo aí no verso 7. Atos 20, verso 7, diz que Paulo, naquela reunião, ele prolongou a mensagem até a meia-noite. Paulo pregou um sermão um pouco mais longo, vamos dizer assim, não é? Eu ouvi de um pastor que contou que havia um pregador que ele se delongava muito nas mensagens, estendia demais, e a congregação começou a ficar incomodada com aquilo. E o diácono, ouvindo os cochichos ali da congregação, chamou o pastor e disse: pastor, está tendo esse problema na igreja, o senhor está se empolgando aí, está falando por muito tempo e o pessoal está ficando desanimado. Eu vou dar uma dica para o senhor, o senhor compra uma pastilha e põe aí no bolso do paletó, e quando o senhor for começar a pregar a mensagem, o senhor põe a pastilha na boca. Aí o senhor vai pregando ali, o senhor vai sentindo a pastilha derretendo. Quando a pastilha estiver no finalzinho, o senhor sabe que é o tempo de encerrar o sermão. Aí ele agradeceu o diácono, né? Disse: puxa, que dica boa, vai me ajudar a resolver esse problema. E ele começou a comprar uma pastilha, colocava ali, cada vez que ia pregar, colocava a pastilhinha na boca. E um dia, irmãos, ele foi pregar e meteu a mão no bolso, e no bolso estava aquele botão reserva do paletó. O sermão foi mais longo naquele dia, foi tipo assim, esse sermão do Paulo aqui que entrou hoje, né? Então, queridos, mas eu estou falando isso em tom de brincadeira, mas na verdade aqui revela uma triste situação, porque as pessoas não têm dificuldade de se prolongar, por exemplo, em uma festa. A festa aqui está tão boa, vamos ficar mais um tempo aqui. Ou numa visita que você faz na casa de alguém, às vezes você vai visitar um amigo, você planeja ir lá, quem sabe, vou ficar lá 1 hora, 1 hora e meia, de repente você fica 5 horas. E não tem nenhum problema, a carne está assando, o refri está correndo ali, né? E você está de boa. Nenhuma dificuldade, zero dificuldade de se prolongar, né? Ou tem o público aí que maratona nas séries de Netflix, né? Não, vou assistir aqui um episódio. Quando ele vê, ele assistiu 2 temporadas seguidas, assim.
não tem nenhum problema de se prolongar, ou pega uma rede social dessa daí e fica rolando, girando a tela do celular, e não tem nenhum problema de se prolongar. Mas de repente, quando vão ouvir a palavra de Deus, numa reunião da igreja, as pessoas ouvem a palavra de Deus com a contagem regressiva, fica olhando para o relógio. Quanto tempo mais esse pastor aí vai falar, hein? Então assim, gente, imagina o privilégio de a gente ter o apóstolo Paulo aqui, compartilhando a palavra conosco, hein? Quanta revelação, quanta experiência, quanto testemunho aquele homem teve, quanta coisa importante para ensinar. E às vezes a gente fica incomodado com isso. A gente fica, poxa, essa palavra aí, quanto tempo mais vai demorar? Porque isso revela algo, que a palavra de Deus não é algo tão precioso para mim. Porque preste atenção, você passa a semana toda, você vem para a igreja, muitos vêm uma vez por semana. Nessa uma vez por semana ele vai ouvir aqui um sermão de 40, 50 minutos e está achando algo muito extenso. Mas ele não tem problema de ficar 4 horas na televisão, 5 horas no celular, sei lá, 3 horas num churrasco com os amigos. Então, será que não tem uma discrepância aí? Será que nós estamos de fato valorizando a exposição da palavra de Deus? Às vezes eu saio de um lugar que eu fui pregar assim, e as pessoas dizem: pastor, a palavra hoje foi tremenda, foi como uma espada. Eu fico olhando, descumprida e chata. A palavra foi comprida e chata como uma espada. Eu achei que ele estava feliz com o sermão ali, edificado, mas não. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Mudar essa mentalidade e valorizar. Aqui diz que Paulo prolongou a sua mensagem até mais tarde. E aí a gente vai aprender também que entre as pessoas que estavam na reunião, havia um jovem chamado Eutico, e ele vai se sentar junto a uma janela. Mas veja, a gente precisa pensar quais são as janelas que estão disputando a nossa atenção. Essa é a terceira reflexão que eu queria compartilhar aqui com vocês. Veja comigo aí o verso 8 do nosso texto, Atos 28. Diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Você não acha essa informação curiosa? Por que Lucas, ele está falando sobre uma reunião que Paulo teve ali, uma reunião importante com os irmãos, e de repente ele vai colocar no meio do relato que naquele recinto tinha muitas lâmpadas? Mas qual a importância disso? O que será que Lucas estava querendo dizer com isso? Eu acredito, queridos, que Lucas estava intencionalmente dizendo assim: olha, o recinto estava iluminado o suficiente para que a pessoa não fosse convidada a dormir. Aqui nós temos um monte de lâmpada, mas está tudo apagado, né? As igrejas agora gostam de ficar nesse ambiente assim mais escurinho, né? Mas Lucas aqui ele está dizendo: olha, a gente estava lá e tinha muita lâmpada e estava bem aceso o ambiente. Ou seja, não era um ambiente propício para dormir. Então, diz que um jovem, versículo 9, chamado Eutico. É interessante que o nome desse jovem, a palavra Eutico, a tradução dela significa sortudo. E ele era sortudo mesmo. Diz que o jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Vamos pensar sobre que lugar esse jovem escolheu para sentar. Certamente havia assentos, havia muitos lugares naquele espaço, mas ele decidiu sentar no batente da janela. Pensa nessa figura de uma pessoa sentada na janela. Essa pessoa, ela está num lugar que representa uma
fronteira. Concorda? Ou seja, ele está parte dentro e parte fora. Isso me traz uma reflexão de que, às vezes, pessoas estão na igreja como esse Eutico, parte dentro e parte fora. Às vezes estão presentes de corpo, mas a mente está fora. Também quando a gente pensa na janela, a janela é um acesso, vamos dizer assim, é uma abertura, é um acesso que nos dá condição de ver outros cenários além daquele cenário de dentro. Quem está junto à janela, por isso que aqui a gente tem as persianas tudo fechadas, para ninguém olhar para fora, né? Já é estratégico aqui o nosso modelo. Mas quem senta junto à janela tem a tentação de qualquer movimento, qualquer coisa que acontece do lado de fora, a pessoa desviar a atenção, ter a sua atenção desviada. Então a janela, ela tem essa propriedade. Uma hora você está olhando para dentro, uma hora você está atento, você está ouvindo o que está acontecendo aqui dentro, mas outra hora você tem a sua atenção desviada para o que está acontecendo lá fora. Ou seja, uma janela, ela nos dá acesso a visualizar um outro cenário, além do cenário no qual nós estamos reunidos. E quando a gente fala de acesso a outros cenários que podem, vamos dizer assim, nos distrair, cenários que podem tirar a nossa atenção da exposição da palavra, do que está pregando, do que o pregador está compartilhando, eu queria pensar com vocês sobre pelo menos 5 janelas que são capazes de tirar o nosso foco da palavra. Você está acompanhando a palavra? Amém? Glória a Deus, que está todo mundo ligado, acordado, ninguém dormindo e ninguém sentado na janela. Vamos lá, primeira janela que pode tirar o nosso foco da palavra. São os smartphones com as suas redes sociais. Os smartphones com as suas redes sociais são uma janela portátil. São uma janela que nós carregamos conosco para onde a gente vai. Vai para o banheiro, vai para a cozinha, vai no transporte, vai na padaria. Você está com a janela diante dos seus olhos, você está com um cenário disputando a sua atenção, desviando a sua atenção das outras coisas que estão acontecendo no ambiente físico que você se encontra. Eu vi que foi feita uma pesquisa sobre a média com que o brasileiro passa diante das telas. Você tem ideia? Quantas horas será que nós passamos na frente dessa janela? Ou temos o nosso olhar voltado para esse ambiente, né? Quanto tempo os nossos olhos estão voltados para esse cenário fora do cenário físico? Então a estatística diz que o brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos por dia na frente das telas, incluindo celulares, computadores, tablets e TVs. E essa estatística vai dizer que isso representa 57% do tempo que ficamos acordados. Então quer dizer, mais da metade do tempo que você fica acordado, você está olhando para uma janela, diferente daquele contexto onde você está inserido. E isso coloca o Brasil em segundo lugar no ranking mundial, entre os países em que as pessoas passam mais tempo olhando para essa janela. E eu quero dizer para você e dizer para mim também, vamos sair dessa janela. Vamos sair dessa janela, queridos. Porque essa é uma janela que rouba o nosso tempo, que rouba muito da nossa atenção, que nos traz muitos prejuízos. Os profissionais aí que trabalham com a questão da saúde mental, todos eles concordam que o excesso de tempo olhando para essa janela, a gente poderia dizer na linguagem aqui do que aconteceu em Atos, o excesso de tempo sentado nessa janela
vai trazer distúrbios emocionais, vai trazer ansiedade, vai trazer frustração, vai trazer depressão e tantas outras coisas. Então, essa é uma janela perigosa. Saia dessa janela. Segunda janela que nós precisamos cuidar, que também pode nos distrair da palavra de Deus, é a janela do entretenimento e prazer. Queridos, nós vivemos um século do hedonismo. O hedonismo significa a busca desenfreada pelo prazer. O prazer se tornou um ídolo. O prazer em si não é errado. Há muitas coisas prazerosas e que nós podemos participar e desfrutar delas, mas tudo com medida. Minha mãe costumava dizer assim: tudo em excesso é veneno. Então, nós vivemos uma era em que as pessoas estão obcecadas por um constante prazer, uma injeção constante de prazer em suas vidas. E aí elas vão buscar isso e dedicar muito tempo, dedicar sua atenção, dedicar os seus esforços, voltar os seus ouvidos, os seus olhos para a busca pelo prazer. Essa é uma janela que também nos desvia da palavra de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 6, nós vamos ver um exemplo disso, que Adão e Eva, na verdade, no caso aqui, Eva, que foi a primeira que foi seduzida ali pela serpente, ela, buscando prazer, ela se desviou da palavra que Deus tinha falado. Olha o que diz o verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha que ela estava buscando prazer, boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então o Senhor tinha dado uma palavra antes, a palavra do Senhor tinha sido ministrada, tinha sido liberada, mas ela sentou na janela do prazer, a janela do prazer atraiu os seus olhos, desviando-os da palavra de Deus, e ela acabou pecando. Então essa é uma janela perigosa. Quanto tempo você está sentado na janela do prazer? Às vezes as pessoas gastam ali, os jovens gastam horas e horas na frente de um videogame. É errado jogar videogame? Não, claro que não é errado. Mas quando você passa tanto tempo, você deixa de fazer outras coisas que são importantes, você sonega a tua responsabilidade de cumprir tarefas, porque você está sendo consumido por aquele prazer. Você está sentado numa janela perigosa. Você está sentado numa janela que pode levar você a cair, levar você à morte. Então, essa é uma janela que a gente precisa sair dela. Terceira janela que eu quero compartilhar aqui, que tem o potencial de nos distrair, desviar a nossa atenção da palavra que está sendo pregada, é a janela do amor ao dinheiro. Queridos, às vezes a pessoa pode estar num culto, num ambiente de adoração, mas a cabeça dela está fazendo as contas, os cálculos, ela está pensando na jornada de trabalho da sua empresa, do seu negócio ao longo da semana, o que vai fazer, bolando estratégias de negócio. Ela está focada naquilo tudo que ela pode fazer para que ela ganhe mais. A janela do amor ao dinheiro é capaz de nos desviar da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos alerta sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, há um alerta muito sério sobre o perigo dessa janela, que muitas pessoas estão sentadas nela. Vêm para a igreja, carregam a Bíblia, mas a sua atenção está dividida. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, olha aí, ou dando atenção demasiada. O que é a cobiça? É você estar dando atenção demasiada a alguma coisa. É você estar pensando, desejando, se concentrando em obter algo. Isso é cobiça. Então ele diz: alguns nessa cobiça
O que aconteceu? Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Essa é uma janela perigosa. Não é errado você trabalhar, você ganhar o seu sustento como resultado do seu trabalho. É bom, é saudável, é importante. Mas quando isso ocupa o centro do teu coração, você está sentando numa janela muito perigosa. E isso vai tirar o foco, a atenção que deveria se voltar para a palavra de Deus. Uma outra janela que eu queria mencionar aqui é a janela do medo e da ansiedade. Quantos já se deram conta que nós estamos vivendo numa sociedade doente, do ponto de vista de medo e ansiedade? Virou assim uma moda, virou uma verdadeira pandemia. As pessoas tendo crise de ansiedade, as pessoas vivendo ansiosas, vivendo apreensivas, vivendo com medo, vivendo temerosas. As pessoas não conseguem relaxar, não conseguem descansar, não conseguem se concentrar naquilo que Deus tem para elas, no propósito, na palavra que Deus está falando, porque elas estão tão preocupadas, elas querem ter tudo sob o controle. Então essa é uma janela muito perigosa, porque você pode estar voltando a tua atenção em ter tudo sob o teu controle, e na verdade, movido por ansiedade e medo, você acaba se desviando da palavra de Deus. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro, Mateus capítulo 14, verso 30. Ele ouviu uma palavra de Deus, ele tinha uma palavra de Deus, ele estava diante de alguém que estava liberando uma palavra para ele, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de viver o sobrenatural, uma palavra de experimentar algo tremendo da parte de Deus, e de repente ele teve o seu foco, a sua atenção desviada daquela palavra, por causa do medo e da ansiedade. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Pedro tinha recebido uma palavra. Você está nessa manhã recebendo uma palavra. Não deixe que nada roube a sua atenção da palavra de Deus, amados. Porque se você se deixar dominar pelo medo, a tua incredulidade, o teu receio, os teus temores, eles são capazes de consumir toda a tua atenção e todo o teu pensamento. De repente você está no culto e está pensando: como é que eu vou conseguir pagar aquela conta amanhã? Poxa, como é que eu vou resolver aquele problema financeiro? Ou como é que eu vou resolver aquela situação que está sendo uma ameaça para a minha vida, lá no local de trabalho, ou lá com a minha família? E aí você começa a pensar tanto nas coisas que te geram pavor e medo, e de repente você está como um eutico sentado, parte de você voltado para o culto e parte de você voltado para situações que te causam medo e temor. Sai dessa janela. Essa não é uma janela boa para você ficar. Uma quinta janela, vamos chamar assim, a janela da preguiça espiritual. 2 Timóteo 4, 3, verso 4. Essa é uma janela muito convidativa. Essa é uma janela assim que parece que tem um acolchoado. Sentar nessa janela da preguiça espiritual, porque essa é a janela que representa: eu não quero dar muita atenção agora a essa questão de meditar na palavra de Deus, de gastar tempo na palavra de Deus, de ouvir, de aproveitar a exposição, a transmissão, o ensino da palavra de Deus. Eu quero curtir aquelas coisas que me fazem sentir confortáveis. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo, escrevendo ao seu discípulo, ele alerta dizendo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo seus próprios desejos, porque sentem coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Sabe o que acontece, querido? Sabe por que muitas pessoas não querem ouvir a exposição da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, quando ela é exposta, ela faz exatamente o que está acontecendo aqui. Ela nos confronta.
ela se coloca como um espelho, ela mostra uma realidade diante de nós, de atitudes na nossa vida que nós precisamos refletir, pensar e tomar uma decisão de mudar. Porque se queremos viver para agradar o Senhor, nós vamos ter que morrer para a nossa vontade. E a palavra de Deus, ela faz isso o tempo todo. Ela expõe a realidade. E aí o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é assim, olha, vai chegar um tempo em que as pessoas não querem ser confrontadas pela verdade, em que as pessoas não querem ter as suas práticas e comportamentos que são contrários à vontade de Deus questionados. Então, ao invés de se submeterem ou se exporem à palavra, elas vão preferir buscar ouvir aquilo que lhes é conveniente, como que você está com a coceira no ouvido e alguém fala uma coisa que coça e que traz assim um prazer para você. Então vai dizer que eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade e vão se entregar a fábulas, e de repente você vai encontrar uma migração, um movimento, uma rotatividade de pessoas, de crentes, passando de uma igreja para outra, porque ele está buscando, na verdade, alguém que vai pregar aquilo que é conveniente, que ele gosta de ouvir. E se você vem para a igreja porque você espera que o pregador vai pregar alguma coisa que você gosta de ouvir, você está sendo seletivo. Você não está vindo com a atitude de dizer, Senhor, não é o que eu gosto de ouvir, é o que o Senhor quer falar. Então, a gente precisa sair dessa janela também. E aí, queridos, nós temos uma quarta reflexão que a gente aprende com esse texto, dessa reunião que aconteceu ali em Troade. A quarta reflexão é que precisamos entender qual é o perigo de sentarmos junto a essas janelas que causam distrações. Veja comigo novamente o verso 8. O que aconteceu com Eutico? Diz, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e quando o levantaram, estava morto. Então preste atenção, que há uma sequência de agravamento da situação aqui, que a gente precisa entender. Em primeiro lugar, o que acontece? Nós falamos que essas janelas, elas têm a capacidade de nos distrair da palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto de quando você se senta num lugar em que a sua atenção está sendo dividida. A distração, ela vai te levar a uma sonolência espiritual. A nossa distração, quando a gente tira o foco da palavra de Deus, quando a gente tira a nossa atenção, o nosso amor, a nossa paixão, o nosso desejo de ouvir, de receber a palavra de Deus, o que vai acontecer é que nós vamos começar um processo de uma sonolência espiritual. Há uma luta para se manter acordado. Eu não sei quantos de vocês já passaram por uma situação assim, que você de repente está dirigindo um carro, numa viagem, e você está com sono terrível. E é uma batalha, é uma força, um esforço muito grande que você tem que fazer para se manter acordado. Ou quem sabe no trabalho, ou quem sabe no momento do estudo. E você está ali lutando contra o sono, você quer se manter acordado, mas o teu corpo está pedindo para você dormir. É algo terrível, é horrível passar por essa situação. Assim como acontece do ponto de vista físico, queridos, espiritualmente também acontece. Se a gente começa a se deixar distrair, de repente você vai ficando sonolento. E aí, quando você entra nesse processo de uma sonolência intensa, a próxima etapa é o adormecimento. É o adormecimento espiritual. Diz que o Eutico, que estava ali na janela, num lugar de distração, num lugar de disputa de atenção, de repente ele foi ficando muito sonolento, apesar de todas as luzes que havia naquele cenáculo, ele foi ficando sonolento, e lutando para se manter acordado, de repente diz que ele foi vencido pelo sono. Amados, quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs acabam sendo vencidos
por um sono espiritual? Quantas pessoas, devido às distrações da janela, o tempo que passam ali, o lugar que se colocam e deixam de dar devida atenção à palavra de Deus, acabam sendo distraídos a ponto de ficarem tão sonolentos e são então vencidos por esse sono espiritual. Então, o adormecimento espiritual é você ser vencido pelo sono, e isso é algo sutil. Pense numa situação que às vezes as pessoas dormem, por exemplo, no volante de um veículo, e elas nem perceberam que dormiram. Elas só percebem quando acontece o acidente. Depois que acorda, ela nem lembra, poxa, que hora que eu dormi? Ela não sabe. Esse é o grande perigo espiritual aqui que a gente encontra nesse texto, é quando você entra num processo de adormecimento e você nem sabe que está começando a dormir espiritualmente. Você diz, não, mas eu estou indo na igreja ainda. Não, mas eu creio em Deus. Mas aí você foi deixando de dar devido valor e atenção à palavra de Deus, e de repente aquela sonolência veio, você dormiu espiritualmente, nem se deu conta disso. Esse é o grande perigo, não perceber que se está adormecendo espiritualmente. Veja comigo Lucas 22, 45 e 46. Jesus chama os seus 3 discípulos ali para orarem com ele. E ele diz, fiquem aqui, vigiem, ou seja, mantenham-se acordados, atentos, alertas. Vigiem comigo e orem. E ele se afasta um pouco mais e vai orar. E quando ele volta, diz, levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Esse é o grande problema, queridos, da sonolência espiritual. Ela leva a um adormecimento. Um adormecimento que nos coloca numa posição de vulnerabilidade diante das tentações que chegam. Jesus está dizendo, não fiquem dormindo, não sejam sonolentos, estejam alertas, vigilantes, porque senão a tentação que virá sobre vocês vai levá-los a uma destruição. Senão vocês vão cair nas armadilhas. Ele diz, despertem e orem para que não caiam em tentação. Então o que nós vemos nesse processo é isso, a distração leva à sonolência, a sonolência leva a um adormecimento, a pessoa acaba sendo vencida pelo sono, porque ela já não está cheia da palavra de Deus, ela não está íntima numa comunhão com o Espírito de Deus, ela está com a sua mente, com a sua atenção, com seus pensamentos tão tomados por outras coisas, que ela acaba perdendo a sensibilidade. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu com esse Eutico? Por fim, ele vencido pelo sono, estando num lugar perigoso, ele acaba caindo e é dado como morto. Então, o próximo elemento nessa sequência trágica é a queda. Distração leva à sonolência, que leva ao sono espiritual, que vai levar à queda de alguém. Diz que ele caiu do 3º andar abaixo. Queridos, as pessoas que se distraíram porque sentaram nessas janelas perigosas que disputam a nossa atenção com a palavra de Deus, essas pessoas, por fim, ao adormecerem, acabam o quê? Caindo. Assim aconteceu com Eva, com Adão. Eles caíram. Gênesis capítulo 3 vai relatar, vai dar um... A Bíblia está intitulada ali no capítulo 3, a queda do homem. As pessoas vão cair quando adormecem espiritualmente, quando são seduzidas pelos seus prazeres, por aquilo que estão buscando e deixam de focar na palavra de Deus. Eventualmente elas vão a um lugar de queda espiritual. Assim aconteceu com Davi. Davi se sentou numa janela, vamos dizer assim, ao invés de ir para a guerra, ele estava passeando pelo terraço quando viu uma mulher nua tomando banho. Então ele não estava em oração, ele não estava em vigilância, ele não estava no lugar correto que deveria estar, mas ele estava num lugar perigoso. Ele estava se colocando vulnerável.
Ele voltou os seus olhos para uma janela, a janela da sensualidade, da busca da satisfação sexual. E aquilo foi perigoso e ele acabou sendo vencido pelo sono espiritual. E acabou caindo, teve uma queda. E cometeu aquele adultério que trouxe grandes consequências, que culminou em muitas mortes, a morte do seu filho, a morte dos outros filhos que ele tinha, e a morte de Urias. Então, essa é a realidade. Depois da queda espiritual, pode acontecer até mesmo a morte espiritual. Diz que o Eutico, quando caiu do terceiro andar, quando o levantaram, ele estava morto. É triste a gente pensar nessa realidade que muitos irmãos que um dia estiveram conosco congregando, estiveram buscando ao Senhor, estiveram adorando, estiveram uma vida sedenta de comunhão com o Espírito Santo, de repente você vai buscar a notícia dessa pessoa e ele está morto espiritualmente. Ele está afastado, ele está completamente alheio à palavra de Deus. Muitos apostatando da fé. Como é que chegou nesse ponto, queridos? Tudo foi um processo. Começou se sentando num lugar perigoso. Começou a olhar para realidades de perigo. Começou a ser atraído, a sua atenção atraída para outras coisas que não a palavra de Deus. Isso gerou uma sonolência espiritual que levou a um adormecimento profundo, por fim a queda, que culminou com a morte. Mas já para a gente encerrar, indo aí para a conclusão dessa mensagem, queridos, uma quinta reflexão que a gente aprende aqui com esse texto é que todos nós precisamos de homens de Deus que nos abracem e que nos despertem. Veja comigo o verso 10. Mas Paulo desceu, Atos 20, 10. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Então aqui a gente entende como que de fato o Eutico era alguém sortudo. Que bom que ele estava numa reunião ali, que tinha um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio de misericórdia. E diante daquela tragédia, o que Paulo faz? Ele desce, ele vai até aquele lugar onde o Eutico tinha caído, né? E ele o abraça, e aquele homem volta à vida. Então eu queria refletir com vocês sobre a importância de nós termos pessoas como Paulo, homens de Deus, homens cheios da presença de Deus, homens cheios do amor de Deus, que no momento que nós estejamos, quem sabe, num estado de morte espiritual, de completo distanciamento da comunhão com Deus, sonolentos, adormecidos ou mortos espiritualmente, essa pessoa vem até nós, ela desce até aquele lugar que nós estamos. Talvez a pessoa estava na comunhão com Deus e agora está vivendo numa situação de pecado, numa situação tão triste, em que ele não se acha digno, merecedor de voltar, de nada, mas tem alguém que vai até aquele lugar, tão profundo quanto aquela pessoa está, e diz: meu irmão, eu vim aqui te abraçar, eu vim aqui te chamar de volta à vida, eu vim aqui para dizer que Deus tem um projeto para a sua vida, e o projeto que Deus tem para você não é morte. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. E o Deus que tem todo o poder, que disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E embora aquele homem já estivesse sepultado há 4 dias, cheirando mal, mediante a palavra que foi liberada, ele veio à vida. Nós precisamos de homens que têm esse coração disposto a ir até aquele que está perdido, desviado, afastado, abraçá-lo e dizer: é hora de voltar à vida. Como que isso acontece, queridos? Quando nós permitimos aceitar a exortação e o alerta daqueles que nos amam. A melhor coisa que você pode fazer para você mesmo, se você está num processo de distração, de sonolência, de adormecimento, ou mesmo que você já tenha caído no pecado, é você não se colocar numa posição de orgulhoso, mas se alguém chega até você e vem te exortar, vem te chamar a atenção em amor,
Aceite essa repreensão, porque disso depende a vida. Mas, além de nós precisarmos de homens como Paulo, que vêm até nós para nos despertar, para nos chamar à vida, nós aprendemos que esse texto também, que nós podemos ser esses homens. Eu e você. Se você está bem na sua comunhão com Deus, está atento, caminhando com o Senhor, pergunte para o Senhor. Talvez nós estamos vendo aqui tantos assentos vazios. Você pode orar e pensar, poxa, quem que não veio hoje? Por que não está aqui hoje? Será que essa pessoa está sonolenta? Será que essa pessoa está adormecida espiritualmente? Será que essa pessoa caiu em pecado? Eu quero ser o Paulo na vida do Eutico hoje. Eu quero pegar o telefone e ligar para essa pessoa. Eu quero ir lá na casa dela, fazer aquela visita e dizer, meu irmão, senti a sua falta. Meu irmão, o que está acontecendo? Faz tempo que não vejo você. Meu irmão, você se distanciou da congregação, da comunhão com os santos, daquela vida de fervor e de amor e de paixão. Eu vim aqui como um mensageiro de Deus em amor, te dar um alerta e dizer, é hora de você voltar à vida. Deus tem coisas tremendas para você. Sai desse lugar de perigo, sai desse lugar de comodismo, sai dessas janelas que estão tirando a tua atenção do Senhor, porque isso aí são caminhos de morte. Vem para dentro, vem para a comunhão, vem para a intensidade com o Senhor. Precisamos, queridos, nos dispor e abraçar espiritualmente os que caíram, para que voltem à vida com Cristo. Então eu queria encerrar essa mensagem concluindo dizendo quais são as janelas que você identifica nessa manhã que podem estar distraindo você da palavra de Deus. Decida hoje voltar a sua atenção, sair desse lugar de perigo e se manter alerta, atento ao Senhor. Amém? Você crê que Deus falou com você nessa manhã? Você esteve atento a essa palavra? Se coloque de pé. Podemos orar ao Senhor, e aí no seu lugar onde você está, de repente você se deu conta nessa manhã que você tem estado sentado em alguma dessas janelas, que você tem deixado de valorizar a importância da reunião, que você não tem dado o devido amor, valorizado a pregação da palavra de Deus. Talvez você se deu conta de que você se encontra num momento de uma sonolência, quem sabe você está adormecido espiritualmente, precisa acordar. O Senhor te chama para despertar nessa manhã, é tempo de despertar. Comece a falar com o Senhor aí onde você está. De repente, se você identifica que você esteve sentado nessa janela, você esteve voltando os seus olhos, a sua atenção, a sua mente, você tem dedicado tempo demais a coisas que não agregam, você tem dedicado muito tempo às coisas que comprometem a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus. Você tem voltado os teus olhos, o teu pensamento, a tua energia, gastando tanto tempo, seja em busca de dinheiro, seja em busca de prazer, seja nas telas que estão aí roubando o tempo das pessoas. Nós podemos dizer nessa manhã, Senhor, eu entendi o teu alerta e a tua palavra nessa manhã. Eu entendo que nessa manhã o Senhor vem me chamar, o Senhor vem trazer esse chacoalhão para me despertar, para eu sair dessa sonolência, para eu acordar, como o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, porque vocês estão dormindo, despertem, vigiem, orem, porque senão vão cair, e essa queda pode levar à morte. O Senhor não deseja morte para nós, mas deseja que vivamos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã dizendo que nós recebemos essa palavra, nós estamos aqui declarando que nós acolhemos, nós entendemos esse alerta, essa exortação que vem do Teu Espírito, é uma exortação necessária, pertinente, Senhor, é uma realidade que está acontecendo nesses dias. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia quando nós valorizamos outras coisas mais do que a comunhão com o Teu Espírito, mais do que o lugar secreto, mais do que a Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, quando nós demos vazão aos apetites da nossa carne e deixamos de fazer aquilo que é a vontade do Teu Espírito, Senhor. Essas coisas levam à morte, Pai. Nós queremos nos voltar para o Senhor e queremos também, Senhor, dizer que queremos ser instrumentos do Senhor,
em amor, e ir até aqueles que estão afastados, sonolentos, distraídos, em lugares perigosos, e chamá-los de volta à vida, Pai. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Que sejamos homens e mulheres apaixonados pela Tua palavra, pela pregação da Tua palavra, pela comunhão, por congregar, por estarmos reunidos para buscar e adorar o Senhor. Que isso seja o que atrai o nosso coração, porque essas coisas não vão nos adormecer, mas vão nos levar para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Vão nos fazer atentos, alertas, discernindo as ciladas, as astutas ciladas do inimigo que vem contra nós. Ajuda-nos, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos, eu oro pela minha própria vida, Senhor, para que essa palavra seja uma realidade, um alerta a ser lembrado a cada dia. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome precioso de Jesus. Amém.